Há um tempinho atrás, há poucos dias atrás, algumas semanas talvez, eu falei aqui sobre o fato de pensar, né? Se eu não me engano, era um vídeo perguntando se você estava pensando ultimamente, se você estava exercitando o seu cérebro, porque eu acho isso uma coisa importante de você fazer esses exercícios. Você sempre estar apto a ter boas respostas, a agir sobre as coisas, né, sobre as circunstâncias que aparecem na vida, tanto do dia a dia quanto as eventuais, né, que exigem um pensamento mais complexo seu, mais específico, mais aguçado, afiado. E se você estava fazendo isso para essas coisas, né, para você estar preparado para esses tipos de reflexões, quanto para o seu dia a dia, porque eu acho muito importante pensar. Eu penso que pensar é viver, sabe? Existe aquela frase, né, daquele filósofo, né, se eu não me engano, que é penso logo existo. Acho que eu até citei ela nesse vídeo que eu tô falando, que eu falei, né, muito sobre essa questão de pensar. Eu também digo, né, que pensar é a mesma coisa que viver, porque é como se pensar, pra mim, é como se é, como que eu posso explicar? Como se eu tivesse vivendo mais presente na vida, compreende? É como se eu tivesse realmente sabendo que as coisas existem, sabe? É claro que mesmo que eu não pense, eu vou saber que as coisas existem, mas é assim, como se eu soubesse mais coisas que os outros, sabe? Mais coisas que eu saberia, mais coisas que eu não saberia se eu não pensasse. Compreende? Quer dizer, mais coisas que eu saberia se eu pensasse. Acho que é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas o que eu quis dizer mesmo foi que se eu não pensasse, eu saberia menos coisas do que se eu pensasse, compreende? Então, pra mim, se eu tô pensando, eu sei mais coisas do que eu saberia se eu não estivesse pensando. É isso. E agora falando por um outro espectro, digamos assim, o ato de pensar, talvez ele está sendo roubado pelas grandes empresas de tecnologia, né, que estão ligadas à internet. E o título desse vídeo é mais ou menos assim mesmo. E eu faço essa declaração aqui, né, que estão pensando por você. Não só outras pessoas, outros empresários, mas também máquinas estão pensando por você. Inteligências artificiais, algoritmos, essas coisas estão fazendo o trabalho por você. E realmente, durante a história da humanidade, quando acontecem as criações, as invenções, é realmente mais ou menos isso, né, que tem a proposta das máquinas, né, das coisas inventadas, que é, olha, essa coisa veio, eu inventei essa coisa para que você, para que a sua vida fique mais fácil. Como por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Antes faziam, lavavam, as mulheres lavavam roupas no tanque, né? Ou sei lá, na beira do rio, como era antes, né? Mas enfim, veio alguém e inventou a máquina de lavar roupa. Dizendo o quê? E com qual intenção? Facilitar a vida dessas mulheres. Mulheres ou homens também tanto faz, né? Já vão me chamar de machista aqui por estar rotulando que só mulher lava roupa. Mas não é isso. Então, e aí, claro, né? Pode ter sido não apenas com o intuito de facilitar a vida de quem lava roupa, mas também com o intuito de ganhar dinheiro, né? Muitas invenções foram feitas assim, né? As pessoas elas queriam ganhar cada vez mais dinheiro e querem, né? E aí elas ficam
inventando coisas, aprimorando as coisas que já existem, né? É assim, né? A maioria das empresas funcionam assim, né? Marcas de carro, de até mesmo os cantores, né? Eles fazem música, a maioria, e inclusive fazem porcarias, né? Que a maior parte é só porcaria que é feita hoje em dia, pra estar sempre se vendendo, né? Pra sempre ter o que lançar, né? Sempre ter o seu hitzinho ali, né? Para os outros estarem ouvindo, com o intuito de ganhar dinheiro. Mas, pelo menos antes, as coisas eram feitas com esse propósito, de fazer a vida das pessoas facilitarem, né? Serem mais fáceis. E a inteligência artificial, ela não é diferente. Ela vem com essa, talvez não com essa ideia, com essa proposta, mas ela faz isso, de facilitar a nossa vida. Ela realmente facilita. Ela pode ser também uma ferramenta, mas é uma ferramenta diferente, porque assim, a gente pode usar ela para fazer certas coisas, mas tem gente que usa para tudo, compreende? Então, por exemplo, eu faço direito. Se eu vou advogar, eu posso usar ela para fazer com que o meu potencial se amplifique, seja maior. Compreende? Para que eu consiga fazer cada vez mais trabalhos e até mesmo para que eu fique mais inteligente. Como, por exemplo, fazer, procurar uma maneira de fazer alguns instrumentos, né, lá dos processos e tal, mais bem elaborados, compreende? Arrumar maneiras de fazer mais rapidamente, de forma mais performática, né? Agora, o jeito que eu acho errado, que te tira do pensamento, que é isso que a gente está falando aqui, né, que te deixa sem pensar, é você ir lá e, e falar pro ChatGPT, para qualquer outra inteligência artificial, criar todo o processo para você, compreende? Falando de uma maneira mais informal aqui, né, pra quem não faz direito entender, né? Fazer lá todas as ações por você, sabe? Trabalhar por você, né? Fazer os textos lá por você. E aí você só fica de braços cruzados e não evolui, entende? Então, aí é pelo menos a inteligência artificial pensando por você. E eu acho muito perigoso isso. Porque pensa bem, às vezes você acha que não é nocivo, mas estão tirando mais um poder de escolha de você. Estão tirando o seu poder de pensar, o seu poder de reter informações, estão tirando a sua liberdade. Dessa forma você acaba ficando sem liberdade, com menos liberdade. E isso é contraditório, né? Porque vêm essas inovações para que a sua vida fique mais livre, para que você fique mais livre, né? Mas se você usar de uma maneira errada, usar essas coisas de uma maneira errada, isso vai te deixar mais preso, mais dependente dessas coisas. Se acabar hoje as inteligências artificiais, o que você vai fazer no seu trabalho? Se você usa a inteligência artificial para tudo no seu trabalho e você não tem o conhecimento, não sabe como fazer o seu trabalho. Eu sou... o que depende aí de inteligência... O que dá para fazer com inteligência artificial? Eu sou editor de vídeo, né? Acho que já existem IAs que editam vídeos, e muito bem, eu acho. Eu sou o editor de vídeo. Você vai ver o cara, ele só edita vídeo, só joga o vídeo para inteligência artificial editar. Eu faço thumbnail. Você vai ver, ele não faz, ele só manda ela fazer. Então, se isso sumir, já era o potencial do cara. Como que a pessoa vai fazer nesse caso, né? Como que então ela não vai ter nenhum conhecimento se ela pelo menos já soubesse como fazer e só delegasse as coisas que ela já sabe fazer para a inteligência artificial, para que
ela fosse fazer outras coisas que ela ainda não sabe, compreende? Escalar, se esforçar, é, buscar fazer algo que seja difícil para ela, para que fique fácil para ela, aí eu até concordo. Aí é usar essas coisas, essas ferramentas de uma maneira inteligente. Então, realmente, a IA, os algoritmos, as ferramentas de tecnologia que, que nos deixam mais confortáveis, elas são como habilidades nossas, são como potenciais nossos. Se nós usarmos o nosso potencial de maneira errada, compreende? Se nós usarmos o nosso potencial de maneira que nos prejudique, logicamente, né, vai nos prejudicar. Se nós usarmos ele de maneira errada, vai levar a gente para um buraco que pode não ter fundo. Pode nos levar para o pior lugar possível, literalmente. Agora, se nós usarmos as nossas capacidades, e agora comparando aí, né, com essas invenções, né, essas invenções aí que estão à tona hoje em dia, se usarmos ao nosso favor, meu amigo, nós chegamos onde a gente quer, onde a gente quiser chegar, a gente chega, compreende? Então, é isso o meu recado aqui pra vocês. Vamos usar de maneira certa essas coisas. Tem gente que fala que a inteligência artificial é uma porcaria, que chegou pra prejudicar a gente, que vai tirar o nosso emprego, que vai fazer com que a gente não pense mais. Realmente pode acontecer tudo isso se a gente não usar essas coisas ao nosso favor. Onde já se viu criarem uma invenção que nos prejudique? Eu nunca vi isso, sabe? Eu nunca vi isso. Realmente, existe aí, né? Bebidas alcoólicas, cigarro, drogas que nos prejudica. Mas se a gente for olhar essas coisas, pelo menos alguns componentes delas servem para coisas boas, né? Então, ou seja, se a gente usar do jeito certo, tudo presta. Mas, né, a gente pode se estragar até mesmo com a nossa maior habilidade, não é mesmo? Então, é isso. Esse é o meu recado para você. Use as inovações, as tecnologias ao seu favor, da maneira correta, e pense. Nunca pare de pensar, porque pensar vai te elevar e vai fazer com que você esteja presente nesse mundo, com que você esteja vivo, vai fazer com que você saiba das coisas, com que você esteja a par de tudo e com que tudo à sua volta não passe despercebido por você. É isso, conhecimento. Conhecimento é sabedoria, né? Vai fazer com que você tenha o que você quer e vai fazer com que você não seja enganado. É mais ou menos sobre isso. Vai fazer com que você saiba das coisas. E é claro, vai fazer com que você saiba que as coisas que estão acontecendo. Ai, não tá vindo na minha mente o que eu queria falar, mas acho que eu lembrei. Vai fazer com que você saiba a verdade sobre as coisas. É isso. Não com que você veja a vida de uma maneira falsa. É isso. Pra mim, é uma das piores coisas eu não ter acesso à informação real sobre as coisas. Não estar no controle. Talvez eu tenha me delongado aqui tentando achar palavras certas, mas eu espero que eu tenha te ajudado.
e pense. É isso. Peço para que você se inscreva nesse canal, para que você dê o seu like e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.